Ia falar que quem achar falar glória a Deus e quem não achar falar misericórdia. Deixa eu mudar aqui. Versículo 12, ou capítulo 12, versículo 1 em diante. Vocês acharam? A fé é um ato que nós, muitas vezes, nós não temos, né? Quando nós temos é pouca. Vocês acharam? Sim. Acharam? Amém? Então vamos lá, a leitura dela. Portanto, nós também, Perdão, é o 11. O 11 em diante. Só volta. A natureza da fé e o exemplo da fé, tirando do Velho Testamento. É o título. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se separam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Começa pelo diante aí. Então 3 e diante, sequencialmente. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que é visível veio a existir coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara antes da sua transladação. Obteve testemunho de haver grande dor a Deus. Se agradar a Deus, enquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e se torne verdadeiro dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém. Aí, vemos que tudo foi pela fé, né? Tudo. Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim. Enoque, pela fé, foi trasladado antes da sua morte. Abraão foi pela fé. Cara, eu imagino assim, vamos pela história de Abraão. Você imagina que se apareceu uma voz vindo do céu, falando assim: Claudinei, sai da onde tu está, vai para um lugar que tu nem sabe onde é, e lá você vai ser Reis das Nações, vai ser tudo aquilo vai ser seu por herança, sem sua descendência. É difícil, pô. Se caso uma pessoa que vocês não conhecem chegasse para vocês e falasse assim: arruma outras coisas aí agora, arruma outras coisas
coisas aí e vamos para um lugar que a gente não sabe. Vocês iriam? Hein? Não. Por quê? Porque vocês não sabem, mas tudo isso é pela fé. A fé é que move montanha, a fé é que traz para nós coisas boas, que motiva nós estar aqui hoje. Nós estamos aqui pela fé de mudança, fé de uma mudança de caráter. E tudo isso é pela fé, e nós vamos entender mais. Para pegar a base bíblica em relação à fé, todos nós conhecemos, mas vamos só se aprofundar mais. Gênesis 12. Se puder abrir só quando sair, ler rapidinho Gênesis 12. Para vocês entenderem mais. Versículo Gênesis 12 mesmo. Ora, disse o Senhor: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e de tua casa, e de teu pai vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Para vocês verem, ó, a base bíblica aqui, que está falando no versículo 8 de Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu de sem saber para onde ia. Gênesis 12 fala, Deus chegou e falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e dela eu te darei por herança. É tremendo essa frase, porque ele está saindo da casa dele, está saindo da terra dele, está saindo da família dele. Assim somos nós saímos da nossa casa, nós saímos da nossa família, nós saímos da nossa terra. Mas não foi para a terra prometida que nós fomos. Mas aqui hoje nós estamos saindo. Nós saímos de lá do nosso conforto e viemos para cá para receber por herança lá na frente que nós merecemos. Bem? Vamos falar sobre a fé. O que é a fé? Em muitas coisas nós vivemos por fé. Vamos lá. Vemos que isso é um ato de fé. Vamos também em Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dizia todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Até o 27. Até o 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perde a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier e perder-se ou causar dono de a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonha, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e no do Pai dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há de que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. O que esse versículo fala? O que tem a ver com a fé? Pois sim. Porque se nós tivermos fé, nós vamos pregar o Evangelho em todas as partes. Se nós tivermos fé,
antes das nossas mortes, nós vamos contemplar o maravilhoso plano de Deus para nossas vidas. Se nós tivermos fé, nós vamos obter as maravilhas de Deus. Tudo é pela fé. Vamos voltando à Bíblia. Lucas continua. Versículo 10. 9, perdão. Hebreus 9. 12, 9. Não, 11? 11, 10? É, 11, 10. 11, 10. Pela fé, é o 9, não foi que você falou? Isso, o 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha aí. Pela fé, ele morou na terra da promessa. Isso é maravilhoso, cara. Pela fé, só pela fé. Se a fé nós não vemos, mas nós possamos sentir, e ele morou na terra da promessa, olha onde nós vamos chegar. Então, se nós tivermos um pouco de fé, nós vamos ter maravilhosas coisas. Nós vamos ter. Hoje eu não tenho que pregar para aumentar o ego de ninguém, mas sim algo que possamos ter para aumentar em vocês. Eu não quero pegar aqui e falar se vocês vão ter isso, vocês vão ter aquilo, vocês vão... Não, eu quero vir aqui para falar que nós possamos ter muito mais do que nós temos hoje, se nós tivermos fé. E tudo se resume na fé. Vamos continuar. Seu período, você consegue ver? 10? Domingo passado, 10 não. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, com atitude e desejou a Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Tudo pela fé. Mas a fé para que nós possamos ver que sem não tinha nada. Se tivermos fé, nós seremos tudo aquilo que Deus tem. Vamos ver mais. A Sara, todo mundo conhece a história, né? Ele conheceu, vamos se aprofundar mais na Bíblia. Cara, tudo pela fé é maravilhoso. Ela concedeu o filho, porque ela era estéril. Era uma mulher estéril. Você sabe que é impossível uma mulher estéril ter filho, né? Porque o seu útero já não concede mais. E aquela mulher, tanto ela implorar, orar, ela pôde contemplar. Mas espera aí, tem um detalhe. O esposo é velho já, não dá. Mas a fé, que eu falei no começo, move quanto é. E Abraão era pai da fé, né? Como nós podemos saber. Vamos se aprofundar mais. Vamos lá falar assim, ó. Todos morremos na fé, sem teremos recebido a promessa, mas vendo-as de longe, e crendo-se, abraçando as confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isto diz claramente mostraram que buscaram um praticante. E se na verdade se lembrasse daquele onde havia, isso aqui é para nós, se na verdade se lembrasse daquela onde havia saído,
teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor. Isso é a celestial pela que também Deus se não envergonha. Aqui fala sobre de fé. Nós saímos daquele mundo e se nós tivéssemos a oportunidade de voltar, nós não voltaríamos. Mas agora desejai uma melhor, porque agora nós estamos desejando algo melhor para a nossa vida, porque nós temos fé que da onde nós saímos não era bom, nós temos fé, da onde nós vai chegar é maravilhoso. Tudo pelo ato de fé. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Qual foi provado se aquele que recebeu a promessa ofereceu o seu único unigênito? Acabamos de falar aqui, no filho que concebeu, o filho primogênito. Vamos lá, vamos ler base bíblica? Vamos sim. Gênesis 12, 22. Primeiro que é chato, por favor, leia. Honra no que é? Meditando, né? Isso. Gênesis 12, 22. 12, 22. Certeza? Até o 20. Só então se corrigir aqui agora. Vou pedir procura ver, bicho, acho que falar, acho que ver, mas vamos dar continuidade aqui para fugir do contexto da história, tá? Vou deixar por aí. O computador igual. Vamos lá. Mais fé. Tudo se resume em fé. Muitas coisas que nós fazemos pela fé. Fé que tudo vai dar certo. Fé que vamos vencer. Achou? Gênesis 22. Leia, por favor. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a terra de Moriá. Oferece-o a Deus no holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada o pôs-se a seu alimento. Tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos após. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque para Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para esse cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém. A Bíblia foi caída. Pois não? Essa Bíblia foi caída, porque nós não temos
22. São 22, eu errei de contrário, perdão. Então, aqui podemos ver que isso foi um ato de fé, cara. Aonde? Tu tem quantos filhotes? 2. Teria coragem de tirar a vida do teu filho? Eu tenho um filho, meu primogênito. Eu não teria. Filho. Não, né? Cara, isso é um ato de fé, porque tipo, ofereceu o seu filho ali e se o anjo não tivesse falado, creio eu que com Abraão Jesus ia ressuscitar, né? Mas isso é maravilhoso porque ele pegou o seu único filho que Deus tinha dado para ele, na velhice já, e levou para a montanha, colocou o menino lá como um cordeiro, porque naquele tempo eles ofereciam animais, né? Ele pegava o melhor do seu rebanho, a melhor ovelha do seu rebanho, uma ovelha gorda, aquela bonita, e oferecia como holocausto para Deus, né? E Deus pediu algo mais, e Deus pede algo mais de nós. Deus está pedindo algo mais de nós. Que nós possamos ter mais fé, que nós possamos ter mais sabedoria, que nós possamos ter mais conhecimento. Tudo pelo ato de fé. Para que nós possamos ter fé que a nossa família vai se levantar e ser uma grande nação, como foi de Abraão. Tudo pelo ato de fé, que nós vamos sair daqui recuperados, da forma nós vamos ter um melhor emprego, nós vamos ter a melhor família, que nós vamos ter, em nome de Jesus, todas as melhores oportunidades da vida. Tudo pelo ato de fé. Vamos lá em Lucas 8:25. Lucas 8:25. Estamos falando de fé, meus irmãos. Vamos ter fé que esse culto vai ser maravilhoso. Vamos acordar. 8:25. Então disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam umas aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem? E lhe obedecem. Aí, amém. Como todos possamos saber, né? Essa história que estou falando, que Deus estava no barco, atravessando o Paraí, e o barco começou a se agitar. O barco começou e ele estava dormindo na roupa do barco. Os pessoal chamaram eles e perguntaram. Ele estendeu a mão, o barco se acalmou. E ele perguntou para uns: onde está a sua fé? E eu pergunto para vocês: aonde está a fé de vocês? Está depositada em que a fé de vocês? Está em nada. A de vocês está depositada em quê? Aonde? Boa pergunta. Entendeu? É por isso essa palavra, para vocês poderem entender um pouco mais dos personagens que tiveram fé e venceram, pô. Naquele tempo não era muito fácil não, pô. Porque hoje nós temos tecnologia, lá eles não tinham. Hoje nós temos a oportunidade de crescer e ter um carro para ir aos locais para se consagrar, ou se consagrar em casa. Eles não tinham, eles tinham que andar daqui até Cainara, vamos ter um exemplo, ou mais, a cidade mais próxima, para poder ter o templo. Isso, tendo candeias, para eles poderem oferecer o holocausto a Deus. Nós podemos oferecer daqui, de onde nós temos, por ato de fé, nós recebemos a nossa glória. O que isso quer dizer, Claudinei? Pô, nós temos tudo para ser um grande vencedor, mas, como aqui ele fala, onde está a tua fé? Nós padecemos às vezes. Vamos continuar mais, meu tempo está se acabando, mas vamos lá.
Porque em Hebreus 11, né? É uma pregação já. Eu estava começando por aqui. Faremos no 19, né? E daí também, em figura, ele o recebeu. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, tocando as coisas futuras. Pela fé, Jacó, possível da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, adorou e encostando a ponta do seu cordão, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saia dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram a maldade. Nós conhecemos a história de Moisés, quando ele nasceu, quando ele foi um menino formoso, sua mãe o escondeu, porque naquele tempo havia o rei dado uma ordem, né, para que matasse todas essas crianças. E tudo isso pela fé. Todo o contexto de nossa vida é pela fé. Se a mãe de Moisés escondeu ele, ela tinha fé que ele um dia se tornaria uma grande pessoa. Se nós estamos, eu posso falar aqui, nós estamos se tratando, mas nós estamos escondidos aqui, ó. Escondido vizinho bem gostoso, gigante, não. Mas nós estamos aqui. E isso é um ato de fé de nossa família que está tendo lá fora. Quem veio por conta própria é um ato de fé de si próprio. Depositando em nós que nós possamos alcançar aquilo que Davi alcançou, aquilo que José alcançou, o que Abraão. Vai ser maravilhoso. Vamos ter mais. Vamos lá. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou-se chamado filho de Faraó. Escolheu, antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo de pecado, tendo por maiores riquezas ou virtude, ou vituperio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme com Cristo. Vamos pular um pouco, o tempo já está se esgotando. Vamos lá para Gênesis, novamente, 6, 5. Não, Josué, perdão. Josué 6, 5. Josué 6, 5. Vocês procuram, eu vou ler para vocês terem mais. Pode procurar. Espera aí só um momento. Pela fé, as muralhas receberam pela. Não. Pode ler. Pode. E será que, tocando-se longamente a trombeta dos chifres de carneiro, ouvindo voz do soneto dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Pode continuar. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Pode?
Tá. 6:20. Josué também. Gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo os sonidos da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em